Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje eu vou falar sobre os modelos atômicos aqui para vocês, certo? E bem, antes de mais nada, já vai se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo, se tiver alguma sugestão pode colocar aí nos comentários. E lembrando que na descrição vai dar acesso a algumas playlists aí de exercícios dessa área de modelos atômicos e outras da física moderna, certo? Mas bem, os modelos atômicos, eu não vou adentrar em cada um detalhes de modelo de Dalton, Thomson, Rutherford. Eu vou direto ao que nos interessa, pois isso é uma parte mais exclusiva para a química, né? Afinal, eu vou na parte onde começa mesmo a, vamos dizer assim, degringolar o negócio. Ok? Bem, primeiramente, o modelo atômico, tá? Ele começou a ter realmente uma cara do átomo que a gente conhece a partir do chamado Rutherford, pelo experimento de Rutherford, que a importância foi de ter descoberto a existência do núcleo atômico, né? Só que, claro, teve descoberta desse núcleo atômico, logo em seguida a descoberta da localização das partículas que formam o átomo, né? Descoberto que os elétrons circundam o núcleo, que o próton está presente no núcleo, que o nêutron, também está presente no núcleo. O nêutron foi o último a ser achado, foi em 1930, basicamente 25 anos depois de Einstein, né, explicar o efeito fotoelétrico. Ainda não se conseguiu achar o átomo, até porque ele não tem carga, então era bem difícil conseguir ter algo para detectar. Mas bem, a ideia do modelo atômico, vou começar pelo chamado modelo de Bohr. Por que o modelo de Bohr? Porque ele foi importante pela questão do que se chama os níveis estacionários. Qual era o problema do modelo atômico? Aquele que a gente conhece, que é simbolizado como se fosse, né, um símbolo clássico da física e da química, é que se o elétron está fazendo esse movimento orbital, deixa eu só reescrever aqui, estacionários. Se ele está fazendo esse movimento orbital, ele está emitindo energia, pois na próprio eletromagnetismo afirma isso, que qualquer carga submetida a uma aceleração, e no caso uma aceleração centrípeta, o elétron vai emitir energia e nessa emissão de energia ele vai reduzindo a distância ao núcleo até colidir com o núcleo e não existe átomo. Só que não é isso que acontece. Então, tinha algum problema ali, né? Então, Bohr entrou com a ideia dos chamados níveis estacionários, que foram bem importantes. Quem são esses níveis estacionários? São níveis específicos, que daí ele teve, né, um certo embasamento, onde eu tenho aqui meu núcleo, na representação clássica ainda, e este núcleo tinha órbitas específicas. Sabe aquele KLMN? Na química é justamente isso. Pontos específicos onde o elétron poderia, né, se localizar e se manter estável, ou seja, sem emissão de energia. Por isso chamado nível estacionário, certo? Bem, primeiramente ele entrou com a ideia de que os elétrons iam obedecer uma certa relação de distância e órbita e se embasou simplesmente na física clássica. Então é um modelo que ainda respeita a física clássica, as leis de Newton, a força elétrica, né? Onde aqui eu tenho a presença de uma força elétrica entre o núcleo e o elétron, só que devido ao movimento orbital ele se mantém num movimento circular, só que mesmo com essa aceleração ele não ia emitir, né, radiação, certo? E bem, para o modelo de Bohr, foi encontrado um cálculo para energia, um certo nível N, para o átomo de hidrogênio. No caso, o modelo de Bohr ele foi importante, mas ele só conseguiu ser útil, não digo útil, mas ele só conseguiu resolver os níveis de energia para o átomo de hidrogênio, que é um átomo que possui um próton no seu núcleo e um elétron na órbita. No momento que ia para algum outro átomo, por exemplo, o hélio, que tem 2 elétrons,
Bem, tinha interação elétrica entre esses dois, só que essa interação elétron-elétron chegava num sistema que não se consegue, né, como é que eu posso dizer, isolar alguma variável. Né? É só através de simulação, seria mais ou menos como se fosse um sistema caótico. Tá? Mas bem, esses níveis de hidrogênio seguiam a seguinte relação, menos 13,6 eletrovolt divididos por N ao quadrado. Né? O que significa isso? N ao quadrado é o nível energético. Tá? Esse 3,6 é um valor energia, certo? Com base nos cálculos que foi feito. E quanto mais próximo, ou quanto mais afastado do núcleo, maior este valor de N. Né? Onde o valor N igual a 1 é o chamado estado fundamental. Todos os outros são os chamados estados excitados. Né? O 2 seria o primeiro estado excitado, o nível 3 o terceiro, que lá na química a gente vê como KLM. Aqui é 1, 2, 3. Certo? Então seriam os níveis do átomo de hidrogênio. E outro ponto que isso também explicava era a questão da chamada espectroscopia, que é uma área da física que analisa o que a gente chama espectro de emissão dos elementos. O que é isso? Cada elemento, quando chega numa dada temperatura, ele chega num ponto que tamanha energia que ele começa a emitir luz. Só que para cada elemento, a minha tabela periódica, não é qualquer tipo de luz que emite, não. Emite linhas específicas, né? Ou melhor, emite cores específicas. E o átomo, como se conhecia desse jeito, não conseguia explicar isso. Bohr conseguiu explicar esses níveis energéticos e também a questão das linhas de emissão. Porque o que acontece? Para o átomo sair do nível fundamental e ir para um estado excitado, ele tem que absorver fóton, o mesmo fóton lá do Einstein. Né? E isso aqui acaba trazendo, né, mais uma corroboração à ideia particular da luz. Certo? Então, emite um fóton. Isso aqui no momento onde está irradiando energia sobre o átomo. Certo? Proveniente até mesmo de radiação artificial, lâmpada, luz do sol. Só que quando este elétron volta, e a tendência dele é voltar para o nível de menor energia, ele emite fóton. Só que quando é emitido fóton, bem, esse fóton vai ser uma das radiações eletromagnéticas lá do espectro. Só que para o hidrogênio, isso aqui era na forma de luz visível. E dependendo da diferença de nível, né, dependendo da diferença de energia entre um ponto e outro, ok, eu tinha uma diferença na frequência. Uma frequência diferente traz uma cor diferente. E aí explicava as linhas, ou melhor, as cores, vamos chamar aqui as cores de emissão do átomo de hidrogênio. Só que a gente na física chama de linha, certo? Cores específicas e, né, de outros materiais. Só que, formulisticamente, para o átomo de hidrogênio a gente consegue estabelecer isso aqui, a princípio do modelo de Bohr, certo? Bem, mais tarde se descobriu que este elétron ele fica nesse estado estacionário porque o elétron ele se comporta como uma onda, né? Lá no efeito fotoelétrico a gente disse a luz que é uma onda se comporta como uma partícula. É um cara chamado Louis de Broglie. Tá? Esqueci se era com S ou com Z, vou botar só de Broglie. Tá? Ele pensou na ideia oposta. Bem, se uma partícula consegue se comportar como se fosse uma onda, tá? E ele chegou a uma relação de que o comprimento de onda de uma determinada partícula, no caso de um elétron, por exemplo, é igual a H, a constante de Planck, divididos pela massa vezes a velocidade dessa partícula, que foi o denominado comprimento de onda de de Broglie.
Ou seja, além de dar a confusão de que a luz é onda e a partícula ao mesmo tempo, um cara foi lá e resolveu dizer que a partícula também é onda, né? Só que, claro, isso aqui só é observável, só consegue se observar quando tem partículas pequenas, átomos, certo? Até pela questão da constante de Planck já ser um valor pequeno e tu ter que dividir por um valor ainda, né? Então, por exemplo, para um ser humano, o comprimento de um ser humano fosse comportar como uma onda, a onda associada a um ser humano, certo? Seria, olha, milhões, bilhões de vezes menores que o raio de um átomo. Então, o núcleo de um átomo, quero dizer. O que seria impossível de se perceber algum fenômeno, né? Mas com elétrons foi possível fazer experimentos de difração, experimentos de interferência, e depois conseguiu fazer com próton, com nêutron. O recorde foi com a molécula de fullereno, que é uma composição de 60 carbonos. Tá? O recorde aí de comportamento ondulatório, certo? Porque tem a relação entre massa, velocidade, e a constante não é tão fácil assim de manter, certo? Com isso, se percebeu que a onda, além de ser uma partícula, a partícula também pode se comportar como uma onda. E essa ideia do modelo atômico, ok, foi se desenvolvendo um pouco mais, né? Ainda tinha alguns problemas no átomo de hidrogênio, certo? Que tinha algumas leves linhas ali que este modelo não detectava. Um outro cientista chamado Sommerfeld conseguiu, considerando que a órbita do elétron não é circular, mas elíptica, assim como Kepler fez com os planetas, tá? E hoje, né, desenvolvendo daí dando um baita de um salto, a gente chega num chamado modelo probabilístico, de que eu não consigo ter certeza de onde é que está esse elétron e saber ao mesmo tempo para onde é que ele está indo, basicamente. Certo? Isso porque entrou duas ideias aqui. Uma delas é o chamado princípio da incerteza, que dizia que a incerteza do momento, que é o que este produto, massa vezes velocidade, pela incerteza da posição, tinha que ser maior ou igual a h cortado sobre 2. O que é o h cortado? H cortado, a gente chama, claro, isso aí não tem um porquê, é h, constante de Planck, dividido pelo 2π, certo? Esse princípio me diz o seguinte, eu consigo saber o momento, ou seja, esse produto massa e velocidade do elétron, só que quanto mais precisão eu ter nessa medida, menos precisão eu vou ter da posição dessa partícula. Ok? E isso aí não é na questão do ato de observar, não, é do ato de medir. Se eu colocar algum experimento, porque para eu analisar o átomo, ou analisar um elétron, o mínimo que eu consigo fazer é emitir um fóton nele para ver o que acontece. Tá? Porque eu preciso ver alguma interação para determinar o que ele está fazendo. Certo? Vamos dizer assim, eu tenho que iluminar ele. E no mínimo é com um fóton. Este um fóton, certo? Gera essa incerteza. Quanto maior, mais eu sei a posição, menos eu sei, por exemplo, para onde é que ele vai ir logo depois. E aí, isso aí é uma questão mais instrumental, né? O ato da medida gerar essa incerteza. E em cima das ideias de Einstein, do efeito fotoelétrico e da onda de de Broglie, que daí a gente chegou num cara chamado Schrödinger, tá? Não tem esse O aqui, é só Schrödinger, tá? Um alemão. Tem que, né, eu não vou colocar a equação dele aqui porque é bizonha, mas só aí a título de curiosidade mesmo, que o novo modelo dele passou a ser um modelo probabilístico, ou seja, eu não sei exatamente onde estão as posições, mas eu sei as probabilidades de onde o elétron pode estar. E para o átomo de hidrogênio, eu acabo tendo uma região, né, que a gente cria o conceito de nuvem eletrônica. O que é isso? É a região onde eu tenho probabilidades de encontrar o elétron. Para o átomo de hidrogênio, claro, a maior probabilidade é mais próxima ao núcleo e menor probabilidade
em torno. Não significa que o elétron está em todas as posições, mas que ele é provável de se encontrar ali. Uma ideia bem bizonha do que se tem hoje, né? A gente ainda fala desses modelos KLMN porque eles ainda conseguem muito bem explicar a questão dos níveis de energia, não formulisticamente, mas experimentalmente, tá? Mas o que vale mesmo o modelo de Schrödinger, o modelo probabilístico, que daí é quando a física degringola, né? Mas isso por quê? Porque eu não consigo ter certeza absoluta do que vai acontecer devido à questão da incerteza na medida. Daí é uma coisa muito importante salientar a noção entre observação e o que é a medida, né? Na física a gente diz que a observação é em si a medida. É o ato de medir, tu colocar um detector, tu pegar uma régua, botar um aparelho para medir uma tensão. Isso é o observar, que é muito diferente do observar no cotidiano, de observar no ato de ver. Tá? E aí que acabou criando um problema entre, tão conhecida a cura quântica, terapia quântica, água quântica, tudo quântico, certo? Porque justamente essa palavra, esse observar, que acabou se embrulhando no meio do caminho. O observar é o ato da medida. Se eu emitir algum fóton aqui para eu conseguir ter alguma informação, eu vou atrapalhar o sistema. Tá? Porque eu estou trabalhando com algo muito pequeno e eu tenho que usar uma coisa do mesmo tamanho para medir, certo? E é isso que gera essa tal incerteza, mas não tem nada a ver com espírito e sei lá o que, a sabedoria quântica. Não, quântica é uma área que estuda as partículas, só que como eu estou trabalhando num mundo muito pequeno, eu não consigo ter precisões absolutas, né? Então se trabalha com probabilidades, certo? Bem, o principal aqui era falar do átomo de Bohr, tá? E isso aqui é um extra só para, né, tirar a curiosidade de alguns, ok? Bem, se eu ajudei vocês, se gostaram, certo? Podem colocar nos comentários, podem dar alguma sugestão também. E bem, com isso, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!